lá, vamos falar também sobre a gramática da língua de sinais. Em todas as aulas, vocês estarão notando um ir e vir nos conteúdos, porque a Libras ela não é tão simples e tão fácil como as pessoas pensam. Muitas pessoas olham outros sinalizando e dizem que é muito simples, é fácil, desde pequeno, esse sinal eu já conheço, mas a língua de sinais não é tão simples assim, até porque ela não é uma linguagem. A linguagem é muito individual, uma língua não. Ela traz regras que precisam ser aprendidas. Hoje discutiremos a sintaxe da Libras, porque a Libras ela não pode ser usada ou estruturada tendo como base a língua portuguesa, porque ela tem uma gramática diferenciada e totalmente independente da língua oral. A ordem dos sinais na construção de um enunciado obedece às regras próprias e que refletem a forma do surdo processar até mesmo as suas ideias, com base em sua percepção visual e espacial da realidade. Lembrem que a língua portuguesa é uma língua oral auditiva, tanto que nós falamos e aprendemos no nosso curso de pedagogia, ou mesmo quem fez o magistério, o curso normal, que nós aprendemos grafemas, fonemas, alfabetização e esquecemos que existem sujeitos que se comunicam diferente. O surdo, ele tem uma língua, a língua de sinais é gestual espacial, ou então muitas outras formas de relatar a língua de sinais, mas para que nós compreendamos melhor, ela acontece no espaço e nós gesticulamos. Mas então a língua de sinais é formada por gestos? Iremos discutir isso na próxima aula. Agora eu não vou falar sobre isso com vocês. Mas a gramática da língua de sinais, ela traz algumas coisas que são curiosas para nós. Porque se parece muito com aquilo que nós falamos da própria língua portuguesa, sobre dialetos, pares mínimos, sobre aquelas confusões que muitas vezes nós paramos para pensar na língua portuguesa. Como é que eu escrevo isso? É com F ou é com V? E a criança pequena costuma fazer isso, porque ela está aprendendo a escrita de uma língua. Na língua de sinais, nós também temos algumas coisas que se parecem muito. Embora se pareçam, nós temos que entender que é uma língua gestual espacial, certo? Ou viso-espacial, viso-gestual, vocês vão encontrar várias formas, mas ela acontece no espaço e sinalizada. Na Libras nós falamos muito em pares mínimos. E você sabe o que são pares mínimos? Na língua portuguesa nós chamamos de pares mínimos quando há assim, alguma troca na pronúncia e que se parecem muito às palavras. Um exemplo que tem aí no seu livro é o exemplo da palavra faca, da palavra vaca. Ela se parece muito, a criança, principalmente a criança pequena, tem dificuldades. E até nós, adultos, na hora de escrever rápido, podemos fazer trocas, porque elas são muito próximas quando nós escrevemos. Imagine isso sinalizado. Tudo bem, mas como é que existem pares mínimos, se nós estamos falando dessa língua visual espacial? Sim, existe sim. Na página 57 do teu livro, tem alguns sinais que eu gostaria que você acompanhasse. Primeiro, porque tratam-se de pares mínimos na língua de sinais. E vocês verificarão por que chamamos de pares mínimos. Vocês lembram do sinal de ouvinte? Que nós fizemos ali do lado do ouvido, aqui a localização dele, a configuração de mão e o movimento de abre e fecha? Lembram? Pois é, muito parecido com esse sinal, acontece o sinal de sábado e aprender. Como vocês acham que é esse sinal? Esses dois sinais, sábado e aprender. Pensem, eu disse para vocês que tem a mesma configuração do sinal de ouvinte. Também, o ponto de articulação não, aí ele muda, mas tem o mesmo movimento. Como faremos então? Sábado e aprender. Vamos trocar então a localização ou a locação. Trazendo a mesma configuração e o mesmo movimento até a frente da minha boca, a frente do meu rosto, eu farei o sinal de sábado. Vamos lá, professor Ronaldo? Esse é o sinal de sábado. Congela agora. Como é que eu farei o sinal de aprender? Se eu disse que ouvinte, eu trouxe para cá e os dois sinais vão acontecer aqui, na minha frente. Essa é a dica que eu tenho. E por que pares mínimos? Sábado. Agora, professor Ronaldo, aprender. Sábado. Aprender.
Por que pares mínimos? Porque existe uma troca apenas da locação. A localização desse sinal faz uma mudança que muda completamente o sentido dessa palavra. Se o surdo tivesse que escrever e você, professor, tivesse que sinalizar para que ele observasse esse sinal e registrasse no caderno, poderia haver uma troca. Mas os pares mínimos na língua portuguesa é apenas uma troca simples, muda o sentido, mas o professor consegue compreender facilmente que ali se tratou da mudança de apenas uma letrinha que causou a mudança no significado, mas é muito fácil de compreender. Quanto à língua de sinais, se o professor ou sinalizador errar nesse par mínimo, o que acontece é uma mudança extrema na hora da escrita e o aluno escreveria sábado, onde deveria escrever aprender. Que confusão! Esses são os pares mínimos. Também cantar e comunicar. Ambas as mãos estão configuradas em C. Na página 57 você poderá ver isso. E nós faremos agora o sinal de comunicar com o professor Ronaldo. Comunicar ou comunicação. E agora, qual é o outro sinal que nós faríamos? Cantar seria um dos sinais. E entre outros sinais que nós poderíamos fazer com a mesma configuração, mudando apenas a locação. Nós temos que tomar muito cuidado com esses pares mínimos, porque na língua de sinais, eles também causam muita confusão se o aluno necessitar de registro ou mesmo para compreensão daquilo que você, professor, está dizendo a ele. Vocês lembram que o professor Ronaldo fez com vocês aí uma atividade, escrevendo cada letra no alfabeto datilológico ou alfabeto manual, porque vocês podem encontrá-lo com as duas formas de escrita? Ele fez cada letrinha, A, B, C, todo o alfabeto foi apresentado para vocês. Mas o alfabeto é língua de sinais? Vocês lembram do que foi que o professor Ronaldo explicou? O alfabeto não é a língua de sinais. Ele apenas é um recurso paliativo que nós utilizamos para nos comunicar com o surdo quando não existe um sinal para aquilo que eu vou dizer. E quando nós usamos esse alfabeto, ele tem algumas regras pela própria comunidade surda para ser usado. Se assim não fosse, na sala de aula, os professores, principalmente em momentos em que estivessem fazendo um ditado, que embora não seja mais o ideal, mas muitos ainda utilizam essa metodologia, pediriam ao intérprete que fizesse isso no alfabeto. Por favor, intérprete, você pode sinalizar sim, porque as pessoas confundem a língua de sinais e o alfabeto. O alfabeto não é língua de sinais, mas ele faz parte no sentido de que é utilizado como um recurso paliativo. Vocês já aprenderam o sinal de alfabeto, certo? E estarão lembrando aí na sua aula todo o alfabeto, poderão estar sentando mais tarde e trabalhando com esse alfabeto. Mas por que estamos retomando novamente o alfabeto? Porque o alfabeto, ele é utilizado para escrita de nomes próprios, ele é para quando eu não conheço alguém e quero saber o nome dele, eu utilizo o alfabeto. Vocês vão observar aí o alfabeto no slide de vocês. Vai ser apresentado para vocês todo o alfabeto. Mas também poderão encontrar na página 30 do manual de vocês. Poderão encontrar e exercitar, praticar o alfabeto para escrever o nome. Então, qual é o seu nome? Seu nome completo, qual é? Como é que fazemos isso? Para a escrita através do alfabeto manual datilológico, nós utilizamos a frente ou o lado do corpo. A mão ela não fica se movimentando nem para os lados, nem para a frente, mas escreveremos parado. Por isso, muitas pessoas costumam usar o dedo indicador para marcar o lugar, como se fosse uma linha, ou simplesmente parado ao lado do corpo, à frente do corpo, um pouquinho mais ao seu lado. Silvana, por exemplo. Mas e se eu quisesse escrever o meu nome todo? Ou pelo menos Silvana Elisa, que é o meu nome. Então, eu faria dessa forma. Se eu quiser marcar uma linha, eu posso empurrar, como se eu empurrasse o que eu escrevi e iria escrever Elisa, paradinho aqui, se eu não tenho domínio desse espaço. Muitas pessoas usam essa linha para dominar o espaço, porque eu não posso fazer dessa forma.
senão ele fica incompreensível para o sujeito surdo ou para qualquer outra pessoa. E também não posso estar emendando todo o nome, porque causaria uma confusão na leitura desses sinais. E acentos, eu tenho como colocar acento? Claro que sim. Todas as palavras acentuadas podem receber o acento através do alfabeto. Isso usando o dedo indicador, como se eu estivesse desenhando no ar. A palavra José, por exemplo, eu faria isso por meio do desenho no ar com o dedo indicador. J-O-S. Antes de sinalizar o E de José, eu colocaria sim esse acento no E de José. Então, o acento entra antes da próxima letra. Isso para qualquer tipo de acentuação. Nós podemos fazer sim por meio desse desenho no ar, certo? Mas temos que lembrar que isso é apenas o desenho da letra, que para o surdo, a tonalidade que esse acento dá, a sílaba tônica não fica marcada como fica para nós. Nós acentuamos para saber onde marcar a sílaba tônica no nosso discurso. O surdo não. Ele acentua porque ele tem memorização dessa palavra. Essa palavra é marcada para ele memoriza, ele aprende essa palavra e sempre que ele fizer a escrita de José, ele iria acentuar. Assim como ele acentua a árvore, assim como ele acentua o nome da cidade, que leva lá o acento circunflexo, o acento agudo, o tio. O surdo sempre vai utilizar, porque ele tem memória, a imagem dessa palavra, e não para marcar uma sílaba tônica. Por isso, você, professor, quando for trabalhar com sílaba tônica, tome cuidado, o surdo não vai compreender como você espera. Não esqueçam de trabalhar sempre com isso, de lembrar que para ele a palavra é a imagem daquilo que ele vem memorizando. E ele aprende que essa palavra leva acento, mas não conhecem como nós conhecemos, apenas por falar e encontrando a sílaba que é mais forte, nós chamamos de sílaba tônica, certo? Temos que tomar muito cuidado. Relembrando, o alfabeto é um recurso paliativo, ele não é a Libras. Nunca utilize o intérprete ou o próprio alfabeto para fazer um ditado com o sujeito surdo, para ele não terá o significado que você espera. Como professores, nós temos sempre que lembrar dessas dicas, porque o sujeito surdo está na nossa sala, inserido não só pela legislação vigente, mas pelo direito como pessoa, como aluno, e em nossas salas nós temos que fazer o melhor por eles. Então, trabalhe da melhor forma com a acentuação aí, lembrando que é uma memorização da própria palavra. Lembre de todos esses parâmetros que nós estamos trabalhando aí com vocês, dos nomes. E estejam também aí lembrando que cada pessoa ele é identificado para o surdo por um sinal. E os sinais que eles dão para nós substituem o nome e marcam a nossa inserção na comunidade surda. Nós ainda discutiremos mais sobre os sinais. Existe aí uma atividade prática para que vocês façam em duplas. E as atividades práticas serão sempre muito usadas na disciplina de língua de sinais. Veja lá o que você aprendeu, o alfabeto manual, pergunte tudo ao seu colega, o nome dele, o nome completo dele. Diga para ele o seu nome completo, use bastante o alfabeto datilológico, porque lembre que a maior parte das configurações os alfabetos estão lá inseridos, certo? E escolha um dos sinais que você aprendeu e escreva aí os parâmetros que ele apresenta. Não esqueça de estar praticando o alfabeto. Isso é muito importante para vocês. Então, nós estamos aqui encerrando essa parte da aula e aguardamos que vocês estejam aí sempre praticando. A Libras você não aprenderá se não houver prática, certo? Então, nós estamos aqui e nos encontraremos na próxima aula para discutir mais a respeito da língua de sinais.